Você quer saber como tirar a carteira de motorista aqui no Canadá? Meu nome é Samir, sejam bem-vindos ao canal Six in Canada e nesse vídeo eu vou contar para você todos os detalhes, desde os processos, documentos necessários até as pegadinhas que os avaliadores utilizam nas provas práticas. Então, solta a vinheta. Muitas pessoas têm perguntado se a carteira de habilitação brasileira é válida aqui no Canadá. E também perguntam como que tem que fazer para tirar a carteira de habilitação canadense. Quais são os requisitos, quais são os documentos. Então nesse vídeo eu vou responder todas essas perguntas e eu vou dar muito mais detalhes além disso, para que quando você chegue aqui no Canadá você consiga tirar a sua carteira sem mais problemas. E isso é muitíssimo importante, porque várias oportunidades de emprego têm como requisito a carteira de habilitação canadense. Então se você chegou a ver o nosso vídeo sobre GILA, que eu vou deixar aqui no card, vai ver que um dos requisitos é ter a carteira de habilitação da província de Manitoba. Então é uma coisa muito específica e que muitas oportunidades têm isso como requisito. Então nesse vídeo eu vou explicar tudo com detalhes, então vamos lá, vamos ao que interessa. Respondendo à primeira pergunta, a carteira de habilitação brasileira é válida por 6 meses a partir do momento em que você chega aqui no Canadá, mas ela não é válida para você efetuar trabalho. Então, se você for, no caso, trabalhar para alguma empresa que precisa utilizar a carteira de motorista, é recomendado que você utilize a carteira de habilitação canadense. Então, para isso, você vai ter que se dirigir até um órgão do governo que é responsável por essa emissão das identidades, a emissão da carteira de habilitação e agendar as suas provas, tanto teórica quanto prática. Isso vai variar de província para província, mas de forma geral elas são muito parecidas, os processos são muito parecidos. Aqui na província de Manitoba, o órgão que você pode se dirigir é um Autopac, que é uma loja licenciada pelo governo da província que vai possibilitar com que você agende sua prova, faça o seguro do seu carro e até mesmo faça aulas de direção se você quiser. Por exemplo, na província de Ontário, a loja que você pode procurar para marcar a sua prova é o Drive Test Center. Então, quando você se dirigir até essa loja, você vai ter que ter os documentos necessários para você cumprir com os requisitos para ter uma carteira de habilitação. E como eu disse, isso pode variar de província para província, mas de forma geral eles são muito parecidos. E quais são esses documentos? Primeiro, um comprovante de endereço fixo. Você tem que ter um comprovante de que reside aqui no Canadá e de que reside na província em que você vai solicitar a sua carteira de habilitação. E o segundo documento é um documento com foto, identidade com foto. Pode ser o documento da província ou pode ser o seu passaporte também. Cumprindo com esses requisitos, que pode haver outros dependendo de província para província, mas de forma geral é isso, você vai agendar a sua prova teórica. E essa prova teórica geralmente custa entre 20 e 30 dólares, a depender da província, e é muito simples, você vai agendar nessa loja e vai chegar na hora e na data agendada para fazer a sua prova. Aqui na província de Manitoba é possível com que você faça essa prova teórica em português. Então na hora que você for agendar, você basta falar para o atendente que você quer fazer a prova em português. É possível, mas eu não recomendo, porque essa prova é traduzida e a tradução não é muito fiel. Até porque se você for estudar pelo material que o governo fornece, o material vai ser em inglês. E é mais fácil, se você estudou por esse material, reconhecer as palavras, associar as palavras na hora da prova com a prova em inglês, para acertar a resposta correta. E como que você faz para estudar nesse material? Basta entrar no site do governo da província que você vai fazer essa prova e todas as províncias fornecem um material bem didático, com vídeos explicativos, com conteúdo bem didático e explicativo para você aprender todas as regras de trânsito da província e até mesmo do Canadá para se munir de informação para realizar essa prova. Por exemplo, aqui na província de Manitoba, eu vou deixar um link aqui na descrição de um site que você entra e responde um simulado online sobre a prova teórica. E na hora que você for fazer a prova, vai ser muito parecido. E até tem perguntas e respostas exatamente iguais às do simulado que você encontra online. E esse simulado, vocês podem ver aqui no canto da tela, ele é bem simples. Às vezes tem uma placa de trânsito, às vezes tem uma pergunta teórica, com 4 alternativas, basta você selecionar a alternativa correta. Então beleza, você agendou a sua prova e foi no dia corretamente levando seu documento de identidade para fazer a prova teórica. Essa prova é feita em um computador e ela tem 30 questões e você precisa de pelo menos 25 acertos
para passar na prova. Mas de forma geral é uma prova bem simples e rápida, você vai fazer ela em menos de meia hora. Eu recomendo que vocês estudem pelo menos as diferenças entre o trânsito do Brasil e as regras de trânsito aqui do Canadá. Por exemplo, o four-way stop, que é 4 pares ao mesmo tempo em um cruzamento. Isso a gente não tem no Brasil, mas aqui é muito comum. Outra diferença é o cruzamento com sinal vermelho, por exemplo, farol. No Brasil você tem que esperar ficar verde para atravessar o farol. Aqui você pode atravessar no sinal vermelho se você for virar à direita. Estranho, né? Então, esse tipo de diferença pode complicar um pouquinho na hora da prova, tanto prática quanto teórica. Então eu recomendo que você estude essas diferenças. Maravilha, você passou na sua prova teórica. E agora? Agora você vai receber na sua casa uma carteira de habilitação que pode ser utilizada como documento de identidade com todas as suas informações pessoais e até mesmo seu endereço. Mas, cuidado! Essa carteira é uma carteira de aprendiz, porque você não passou na prova prática ainda, apenas na teórica. E o que significa uma carteira de aprendiz? Você vai poder dirigir um carro, mas acompanhado de alguém que seja um responsável por você, alguém que já seja completamente habilitado, que já tenha passado na prova prática também. E por quanto tempo você vai ter que ficar com a carteira de aprendiz? Isso varia de província para província, mas é em média de 8 meses a 1 ano. Mas cuidado, tem uma possibilidade de você pular essa etapa de aprendiz e marcar direto a prova prática. Como que você vai fazer isso? Aí entra o pulo do gato. Isso só vai poder ser feito se você já tiver uma carteira de habilitação brasileira. Então, se você já é habilitado no Brasil e você não quer ficar esperando 1 ano para marcar a sua prova prática, você pode fazer isso. Basta pegar uma carteira de habilitação brasileira completa e traduzir ela para o idioma inglês ou francês, e essa tradução tem que ser muito boa, não pode faltar nenhuma informação, e levá-la na hora no dia, e você vai poder pular essa etapa de espera. Então eu recomendo que, se você for fazer uma tradução, faça através do site e-traduções. O e-traduções, ele é muito bom, ele é muito rápido e confiável. Eu faço todas as minhas traduções de todos os meus processos aqui no Canadá através do e-traduções, porque ele é o mais barato que você vai encontrar na internet, isso eu garanto. E ainda mais, se você usar o cupom que a gente fez uma parceria com ele, usar o cupom SIXINCANADA, você ganha 5% de desconto nas suas traduções. Basta escrever 6 em Canadá na hora do seu pagamento e vai ganhar 5% de desconto. Aí beleza, você tem a sua tradução, já traduziu isso estando no Brasil para adiantar tempo, antes de você vir para o Canadá, já está com a sua tradução em mãos, leva lá no dia no órgão do governo e fala, ó, eu tenho uma tradução, já sou habilitado em outro país, eu quero pular a etapa de espera para fazer direto a prova prática. Mas aí vem um problema, você tem que prestar muita atenção, porque se você fizer isso, você vai ter que entregar a sua carteira de habilitação brasileira para essa pessoa do governo e eles vão destruir a sua carteira de habilitação brasileira. É isso mesmo. E a partir desse momento, você não vai mais poder utilizar sua carteira de habilitação brasileira para dirigir aqui no Canadá. Então, se você não passar na prova prática e tiver que fazer ela de novo, você não vai mais ter a sua carteira brasileira e vai precisar ficar sem dirigir. Então, se você quiser fazer isso e pular essa etapa de 1 ano de espera, você entrega a sua brasileira. Agora, se você falar, não, eu não tenho pressa, você fica com a sua carteira de habilitação brasileira, mas você vai precisar esperar esse período de 1 ano. Mas como que faz? Se você entregar sua carteira de habilitação brasileira, como que você vai dirigir no Brasil depois, quando você voltar para lá? Então, você já vai ter a sua carteira canadense, e a canadense também é válida para você utilizar ela no Brasil por 6 meses também. Então é uma parceria internacional entre os governos que permite com que isso aconteça. Certo, beleza, você já tem sua carteira de habilitação como aprendiz e já marcou a sua prova prática. Lá na hora, no dia, o que você precisa fazer para fazer uma prova prática? Você tem que ir com um carro, pode ser um carro alugado, pode ser um carro de uma autoescola, ou pode ser o seu carro próprio que você já comprou aqui no Canadá. E esse carro tem que estar em boas condições, porque eles vão verificar se todos os faróis estão funcionando, se as setas estão funcionando e se a buzina está funcionando. E além disso, o carro precisa ser licenciado, não pode ser um carro que não tenha o seguro aqui no Canadá. Tem que ser um carro que já esteja completamente habilitado a dirigir e a ser utilizado nas ruas. Beleza, chegou lá na hora, eles vão verificar tudo isso e vão dar início à sua prova. E agora eu vou contar para vocês
como que funciona a prova prática. A prova prática aqui no Canadá, ela leva cerca de 30 minutos dirigindo. Ela é uma prova um pouco mais longa do que as provas práticas no Brasil. E dependendo do seu avaliador, pode ter diversas pegadinhas. Eu mesmo reprovei nessa prova prática por causa de pegadinha de avaliador. Então por isso que eu estou resolvendo fazer esse vídeo e mostrar para vocês, para que vocês não caiam nas mesmas pegadinhas que eu caí. Uma delas é o shoulder pick. Essa é uma pegadinha clássica, na verdade é uma obrigação clássica que você vai ter que fazer sempre que você estiver dirigindo aqui no Canadá. Por quê? O que é o shoulder pick? É você olhar atrás dos seus ombros para conferir o ponto cego. Então, por exemplo, você está dirigindo, você vai mudar de faixa ou você vai virar à direita ou à esquerda, além de dar a seta, você vai ter que olhar atrás do seu ombro, se chama shoulder pick, para conferir o ponto cego, e se você não fizer isso, o avaliador vai tirar pontos e você até pode reprovar se você fizer isso mais de uma vez. Outra dica muito importante, que é sim uma pegadinha que os avaliadores fazem, é nunca trocar de faixa perto de cruzamento. Porque quando você estiver dirigindo, o avaliador vai falar o seguinte: quando estiver seguro, mude de faixa para a direita, por exemplo. Aí você está dirigindo, dá a seta, faz o shoulder pick e troca de faixa. Mas algumas vezes ele vai falar isso próximo a um cruzamento. E se você fizer isso no cruzamento, é proibido e você vai perder pontos, e alguns avaliadores até reprovam direto se você fizer isso. Então, quando ele falar, você espera até o momento correto, olha atrás do ombro, sinaliza, a hora que passar o cruzamento e estiver no meio do quarteirão, você faz a troca de faixa. Uma outra dica que eu dou para vocês é estudarem o four-way stop, porque é um pare para as 4 pessoas ao mesmo tempo no cruzamento. Isso a gente não tem no Brasil, é uma das diferenças, então vale muito a pena vocês estudarem. Então beleza, tem pare para todo mundo. Como que funciona? A primeira pessoa a parar no cruzamento vai ser a primeira pessoa a sair. A segunda a parar é a segunda a sair, a terceira e a quarta assim por diante. Então vocês vão ter que estudar isso para que, quando chegar lá na hora, se for um pare simples, você é obrigado a parar e dar a preferência para outra via. Agora, se for um four-way stop, vai estar escrito stop 4-way, 4-way. E vocês vão saber que é essa situação, e aí vão ter que prestar atenção nas 4 faixas, nas 4 vias, e o primeiro a parar vai ser o primeiro a sair. Se você chegou no momento e parou, é recomendado que você olhe para os dois lados, espere 1 ou 2 segundos e saia. Se você demorar muito, você vai ser reprovado. Se você simplesmente parar o carro e sair, você vai ser reprovado. É importante que você olhe para os dois lados, dê a devida preferência se você não for o primeiro a parar e saia. Outra diferença é o sinal vermelho. Porque aqui no Canadá é permitido você atravessar o sinal vermelho. É isso mesmo. Se você está parado no sinal vermelho, você vai virar à direita, você pode sim atravessar o sinal vermelho e entrar. Mas você não vai ter a preferência de fazer isso. Você vai ter que olhar para o lado para ver se está vindo o carro. Se não estiver vindo o carro, você considera esse sinal vermelho como um pare e sai quando for possível. Agora, se estiver vindo trânsito, se estiver vindo carros na faixa, você vai ter que ficar esperando e dar a preferência de qualquer maneira. Isso é válido a menos que tenha uma placa proibindo. Então, se for um sinal vermelho simples, você pode fazer isso. Agora, se for um sinal vermelho dizendo é proibido virar à direita no sinal vermelho, você vai ter que respeitar essa placa. Outra dica que eu vou dar para vocês é vocês estudarem todas as condições de parada. Por quê? Se tiver uma faixa de pedestre, você claramente não vai poder parar em cima da faixa. Mas em alguns momentos não vai ter uma faixa de pedestre, mas vai ter uma calçada que atravessa de um lado da rua até o outro lado. E se tiver uma calçada, você vai ter que parar antes da calçada, dando a possibilidade para que o pedestre atravesse, se for o caso. Agora, se você parou num cruzamento que não tem faixas de pedestre aos seus lados, você vai poder parar antes da placa de pare. Então são muitos detalhes que você vai ter que estudar para não cometer erros na prova, porque na hora é uma prova longa de 30 minutos, então você vai parar tanto em áreas residenciais, você vai fazer pares em áreas de maior velocidade, como avenidas ou até mesmo rodovias. Então cada uma das situações tem um pare, você vai ter que parar em um local diferente, e se você parar no lugar errado, eles vão tirar ponto de você. Um outro detalhe, e a última dica que eu vou dar para vocês, é respeitarem as zonas escolares.
Porque com toda certeza vocês vão ter que dirigir uma parte da sua prova em uma avenida ou rodovia e uma outra parte da sua prova em uma zona residencial ou zona escolar. E geralmente as zonas escolares vai ter uma placa dizendo: zona escolar, velocidade 30 km por hora, de tal dia a tal dia, de tal hora a tal hora. Geralmente são horas comerciais que você vai ter que dirigir a 30 km por hora. E se for o caso, durante a sua prova, você vai ter que prestar muita atenção no seu velocímetro, porque se você passar 31 km por hora, o avaliador vai estar ali com olhos de águia olhando o seu velocímetro e você vai reprovar por excesso de velocidade. Isso é extremamente comum. Outra coisa é, quando terminar essa zona escolar, vai ter uma placa escrito fim da zona escolar. E aí entra a regra geral de que se não tem uma placa limitando a velocidade, se acabou a zona escolar, você pode dirigir nessa região a 50 km por hora. E se você continuar dirigindo devagar, apenas 30, eles vão te reprovar por dirigir devagar demais. Então, de forma geral, a prova prática ela é longa, dura 30 minutos e ela é cheia de detalhes. Então, se você não passar na primeira tentativa, não se preocupe, é super normal. Porque até mesmo os canadenses que vivem aqui e crescem aqui tentam várias vezes até conseguir, uma média de 4 ou 5 vezes por pessoa. E se você não passar, você vai ter que pagar $30, esperar 15 dias e agendar uma nova prova. Se você não passar nas 4 primeiras tentativas, aí você vai ser obrigado a fazer uma aula teórica teórica e prática em uma escola cadastrada pelo governo canadense, e isso vai custar em média $250 a $300. E quando você terminar essas aulas, você vai poder agendar mais uma tentativa. Se você não passar, tem que repetir o processo, fazer aula de novo, agendar mais uma tentativa. Isso acaba sendo um pouco custoso, é normal. Mas beleza, quando você passar nessa prova prática, você vai receber uma carteira de habilitação provisória em um papel simples e eles vão dizer que a sua carteira oficial, que vai ser a sua identidade, vai ser entregue pelo correio até a sua casa. Maravilha, você passou na prova, vai receber sua carteira. E agora? Você pode trabalhar de Uber, por exemplo? Não, não pode trabalhar de Uber. Mas você pode utilizar essa carteira de identidade, que é a sua habilitação, para fazer entregas de delivery nos aplicativos de delivery, por exemplo, ou até mesmo trabalhar como motorista de empresas transportando carga. Porque se você quiser transportar pessoas como motorista de aplicativo Uber ou Lyft, ou até mesmo ser táxi, motorista de ambulância ou motorista de ônibus escolar, você vai precisar de uma carteira de habilitação um pouco superior. Ela é uma carteira mais especializada para transportar pessoas. Então você vai ter que fazer mais provas práticas e teóricas para se habilitar e poder fazer isso. Poxa, mas eu quero dirigir caminhão, eu sou habilitado a dirigir caminhão no Brasil ou em Portugal, por exemplo. O que eu faço para poder dirigir e ser um motorista de caminhão aqui no Canadá? Você vai ter que continuar fazendo essas progressões de habilitação e vai ser habilitado a transportar cargas pesadas, a utilizar caminhões bipartidos, caminhões com vários eixos ou até mesmo outros tipos de cargas perigosas. E cada vez que você vai se habilitando, você vai passando por provas e esse é um processo um pouco longo e é caro. Para você dirigir um caminhão grande, de uma carga pesada, e poder transportar material perigoso, por exemplo, você vai precisar investir pelo menos $10 mil, e isso varia de província para província. Então a sua carteira de habilitação E, que seja no Brasil, se você tem uma carteira E, ela não é válida aqui no Canadá, você vai ter que começar esse processo todo de novo. Mas vale muito a pena, porque uma pessoa habilitada aqui no Canadá a dirigir um caminhão no inverno, no norte do Canadá, levando cargas perigosas, por exemplo, chega a ganhar mais de $100 mil por ano, que é um salário excelente. Então é um investimento que vale muito a pena para quem já tem experiência a dirigir caminhões grandes no Brasil, ou em Portugal, ou qualquer outro país, por exemplo. Mas me diz, você ficou com alguma dúvida sobre o processo de se habilitar e ganhar sua carteira de motorista aqui no Canadá? Escreva aqui embaixo no comentário se você tem alguma outra dúvida que a gente vai procurar responder vocês. E ainda, eu peço para que vocês curtam esse vídeo, compartilhem para ajudar o nosso canal, porque vocês viram, é um vídeo com muitas dicas, eu trouxe bastante dica para que você não reprove na sua prova, eu trouxe várias experiências que até mesmo eu pessoalmente passei,
E isso vai te economizar dinheiro, vai te economizar tempo. Eu espero que a gente consiga te ajudar com esse vídeo. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.